Oi, pessoal, tudo bem? Continuando aqui com relação à nossa maratona de contratos em espécie, hoje nós vamos falar sobre os contratos de empréstimo mútuo e comodato, tá? São dois contratos, só que com diferenças muito peculiares entre eles. A principal diferença vem lá com relação a tempo e com relação à coisa que faz parte desse contrato. Nós vamos começar então pelo contrato de comodato, que ele vai ser sempre um contrato gratuito de coisa não fungível, tá? Então, quando este bem não pode lá ser modificado, tá? Existe então a sua infungibilidade com relação a esse contrato. Então, sempre gratuito e sempre de coisa fungível. Vamos ver lá a natureza jurídica desse contrato. Ele é um contrato unilateral, porque ele vai se aperfeiçoar com a tradição e gera apenas obrigações para o comodatário de realizar essa entrega do bem. Ele pode ser para questões temporárias, como os contratos que a gente tem de comodato a título de temporadas, que acontecem aí em eventuais feriados, que aí não é um contrato de locação, e sim um contrato de empréstimo com relação a este bem. O ajuste do prazo, determinado ou indeterminado, depende do que as partes estão discutindo com relação a isso, tá? Ele é não solene, ou seja, não tem nenhum tipo de solenidade exigida pela legislação. Ele é gratuito pela sua própria natureza, porque se ele for oneroso, a gente vai confundir ele com a locação. Então, aqui a gente não tem nenhuma contraprestação, tendo em vista o bem que está sendo emprestado, tá? E aí, uma observação: pagamento de IPTU, por exemplo, despesas do próprio imóvel, não vai ser relatado como eventual questão de locação, tá? Contrato de comodato é contrato gratuito. Existe uma infungibilidade, então o bem que está sendo emprestado é necessário que ele seja restituído da mesma forma, a mesma coisa, porque ele é infungível. E aí ocorre a tradição, a entrega do bem, que vai gerar aí um contrato real. Só uma observação, com relação à infungibilidade, existe aí duas exceções, tá? Se este bem for consumível, a gente não vai poder falar de infungibilidade. Se esse bem for destinado à ornamentação, a gente também não vai poder falar de bem infungível, tá? Então, eventual bem que vai ser emprestado para fazer parte de uma decoração de uma festa, tá? Este bem, ele pode sim ser fungível. São aí uma observação que a legislação faz. Via de regra, é um bem infungível, exceção se for um bem de consumível ou se for um bem destinado à ornamentação. Nesses casos, a gente pode falar de comodato de bens fungíveis, tá? Continuando no comodato ainda, como que é as obrigações geradas referente a este contrato? Que são lá no artigo 582. Primeira observação: conservar a coisa como se sua fosse, tá? Não pode alugar ou emprestar para ninguém, o comodatário não pode fazer isso. Responde pelas despesas a título de conservação deste bem que foi lá emprestado. Então, por exemplo, se um animal foi emprestado, vai sim ser responsável pela alimentação disso. As despesas adicionais devem ser informadas ao comodante para ver se ele autoriza que isso seja feito. O comodatário tem direito às eventuais benfeitorias, salvo se o contrato determinar algo em contrário. Em caso de perigo, o 583 fala que, em caso de perigo, o comodatário deve primeiro salvar o bem que está em comodato para posteriormente salvar as suas coisas, tá? Sob pena de responder por eventual dano ocorrido. Porque ele tem que cuidar da coisa como se sua fosse. Usar a coisa de forma adequada, ou seja, a da forma que exatamente consta-se no contrato. A gente não pode falar da utilização de forma diferente daquilo, sob pena também de mover-se ação sob perdas e danos, e a resolução do contrato. Restituir a coisa ao final do contrato, tá? Da mesma forma na qual ela foi entregue. E aí aqui fica algumas observações com relação a essa restituição, tá? Quando a gente determina a entrega,
e isso só vai ser devolvido ao final da sua utilização. Então, por exemplo, foi-se feita o empréstimo de um trator para ser utilizado na colheita. Então, já se presume que essa entrega só vai ser devolvida, esse bem só vai ser devolvido a partir do momento em que se ocorreu o término da colheita, tá? Se porventura o comodatário recusar-se a restituir, a gente está falando de um esbulho, tá? Que é a perda forçada da coisa, retirada forçada da coisa, mediante violência ou clandestinidade. Se isso acontecer, nós temos lá uma reintegração de posse, tá? Onde pode ocorrer mora e pagamento de aluguel. Esse aluguel vai ser arbitrado pelo próprio juiz, tá? Então, vamos só reforçar lá. A coisa deve ser restituída no prazo convencionado. Então, fim do contrato, restitui-se a coisa. Se porventura esse contrato foi feito tendo uma finalidade, a gente vai aguardar então essa finalidade encerrar-se. Exemplo, o trator que é lá emprestado para uma eventual colheita. A gente tem que aguardar o final da colheita para poder então restituir a coisa, tá? O comodatário que não restituir, automaticamente nós vamos falar em esbulho, que é a perda da coisa de forma forçada ou clandestina. Cabe, então, com isso, a ação de reintegração de posse, além de mora e aluguel. Mora e aluguel que vai ser determinado pelo juiz, tá? Em regra, o comodatário não responde pelos riscos da coisa, salvo se já estiver em mora, tá? E responde pela sua deteriorização, se caso isso vier a acontecer. E, via de regra, o comodante não pode exigir a restituição antes da finalização do contrato, exceto se tiver uma questão imprevista urgente e reconhecido esse imprevisto e urgente pelo próprio juiz. Tudo bem? Então, essas são as obrigações, tanto do comodante como do comodatário. Extinção desse contrato. Esse contrato ele é extinto a partir do momento que acontece a finalização do contrato. Então, existe a sua extinção. A resolução, em caso de descumprimento do contrato, se porventura ele está sendo utilizado fora daquilo que tinha sido acordado, por sentença, quando o juiz entender a necessidade imprevista e urgente da devolução do bem, e pela morte do comodatário, tendo em vista que o contrato é intuito persona, então ele não vai ser transmitido aos seus herdeiros, tá? Então, por esse motivo, vai se ocorrer lá a devolução do bem. Aqui duas observações, tá? Primeira, se o empréstimo era feito de forma personalíssima, então, ou seja, se o empréstimo foi feito justamente para aquela pessoa, então uma cadeira de rodas que é emprestada, com o falecimento daquele que utiliza, os herdeiros não vão precisar, a cadeira de rodas retorna. Ou no caso do trator, que a gente estava vendo, os herdeiros podem ficar até que seja feito o término da tarefa. Então, precisa se observar aí como que vai ocorrer a extinção desse contrato. Ainda dentro do contrato de empréstimo, nós temos o contrato de mútuo, tá? Como eu disse lá no começo, contrato de comodato e contrato de mútuo é muito perto um do outro, o que muda é apenas o objeto envolvido. Por quê? Enquanto no contrato de comodato nós falamos de coisas infungíveis, no contrato de mútuo nós falamos de coisas fungíveis. Ou seja, são aqueles bens que podem ser trocados por outro na mesma quantidade e qualidade. O importante é devolver a coisa que foi emprestada, tá? O importante é devolver aquilo que se recebeu, desde que seja no mesmo gênero, qualidade e quantidade. Natureza jurídica unilateral, assim como a gente está falando no contrato de comodato, tá? Apenas o mutuário tem lá as suas obrigações, não solene, a legislação não tem nenhum tipo de solenidade. Via de regra, ele é gratuito, tá? Porém, se a gente estiver falando de devolução de juros, por exemplo, a gente não vai mais falar de contrato gratuito, a gente vai falar de oneroso, o mútuo feneratício. Contrato de mútuo envolvendo dinheiro. A partir do momento que você empresta o dinheiro,
Se você pedir a devolução do dinheiro apenas na quantidade que você emprestou, a gente está falando de um contrato de mútuo. Se porventura a devolução for ser feita com base em juros, aí a gente vai estar falando de um mútuo veneratício. Por quê? Eu tenho a devolução do valor mais os juros que fazem parte deste contrato, tá? E é um contrato temporário, porque se ele não for temporário, a gente vai ter lá características do contrato de doação. Então, por esse motivo, ele precisa ter lá um prazo para devolução deste bem que foi emprestado. Vai se ocorrer, então, a transferência do domínio da coisa. Então, por esse motivo, aquele que recebe torna-se dono, assumindo todos os riscos com relação a isso, tá? O mutuário não é obrigado a devolver o mesmo bem, por isso ele pode alienar, ele pode consumir, ele pode locar. O importante é que ele devolva, tá, na mesma espécie. E se o mutuário puder restituir coisa de natureza diversa ou realizar o pagamento, isso a gente vai estar falando de contrato de compra e venda ou troca e não de contrato de mútuo. Toma muito cuidado com isso. As principais diferenças entre o mútuo e o comodato. Vamos lá, então. O mútuo é um contrato de empréstimo de consumo, o comodato é empréstimo de uso. Porque no comodato de mútuo você pode devolver coisa diferente desde que seja o mesmo gênero, qualidade e quantidade. Enquanto no comodato você vai usar e devolver a mesma coisa, tá? No mútuo, coisas fungíveis, no comodato, coisas infungíveis. No mútuo, o mutuário pode restituir a coisa da mesma espécie, qualidade e quantidade, enquanto no comodato tem que ser restituída a mesma coisa, tá? O mútuo acarreta a transferência de domínio, o comodato não, porque você vai devolver. No mútuo, a gente pode alienar a coisa que foi emprestada, no comodato você não pode transferir isso para um terceiro, por isso que são contratos muito próximos um do outro. Pois bem, essas são as minhas dicas sobre os contratos de empréstimo. Ficam aqui as nossas redes sociais. Não esqueçam de se inscrever no canal do YouTube, deixar o seu positivo e, principalmente, acionar o sininho. Toda vez que a gente tiver lá vídeos novos, você vai ser informado com relação a isso. Nos encontramos nos próximos vídeos. Até!